Olá, meus amigos da Rádio Espiritismo BH. Meu nome é Valdir Pedrosa e apresento o programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, onde estamos trabalhando o capítulo 17, cujo título é Sede Perfeitos. Em nossos últimos programas, estudamos o homem de bem e a parábola do semeador. Hoje ainda vamos falar um pouco sobre esses assuntos. No que se refere à parábola do semeador, especificamente sobre o seu início, quando Jesus diz: "Eis que o semeador saiu a semear", gostaríamos de lembrar que todo o ensinamento de Jesus, todo o ensinamento do nosso Mestre, do Cristo de Deus, é profundo e sublime, mesmo na sua menor expressão. Quando o Mestre se dispõe a contar a parábola do semeador, ele começa com um ensinamento de inestimável importância que vale relembrar. Não nos fala que o semeador deva agir através do contrato com pessoas terceiras, e sim que ele mesmo saiu a semear. Ele mesmo, o semeador, que, como vimos no programa anterior, trata-se do próprio Jesus, transferindo a imagem para o solo do Espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação espiritual. Somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio a fim de beneficiar corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo. Aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu egoísta, excursionaremos através do grande continente denominado interesse geral. E, na infinita extensão dele, encontraremos a terra das almas, como diz Emmanuel, sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir a benefício de todos, de trabalhar em favor de nossos irmãos. Foi nesse roteiro que Jesus pautou o ministério da luz, iniciando a celeste missão do auxílio entre humildes tratadores de animais e continuando-a através dos amigos de Nazaré e dos doutores da lei de Jerusalém, dos fariseus palavrosos e dos pescadores simples, dos justos e dos injustos, dos ricos e dos pobres, junto dos doentes do corpo e dos doentes da alma, junto dos velhos e dos jovens, das mulheres e das crianças. Segundo o que podemos observar, o semeador do céu ausentou-se da grandeza a que se acolhe e veio até nós, aqui na terra, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Ele se humilhou para que nos exaltássemos e confundiu-se com as sombras a fim de que a nossa luz pudesse brilhar. Embora, com toda certeza, lhe fosse fácil fazer-se substituído
por milhões de mensageiros, se assim o desejasse. Afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com Cristo a também sairmos para semear, porque assim estaremos auxiliando, amparando, consolando e instruindo. E para isso, não é necessário que fiquemos aguardando o favor das circunstâncias. Jesus foi muito claro em seu ensinamento. O semeador da parábola, ou seja, ele mesmo, não esperou ser chamado. Largou simplesmente as conveniências de si mesmo e saiu de si para ajudar o próximo. O mestre não se reporta às leiras adubadas ou a talhões escolhidos. Não, ele também não menciona temperaturas ou climas. Ele não diz se o cultivador era proprietário ou rendeiro, se era moço no impulso ou amadurecido na experiência, se detinha saúde ou se carregava o ônus da enfermidade. Ele destaca somente o mais importante, e é o que precisamos fazer independentemente das condições, que o semeador saiu a semear, se dispôs ao trabalho, independente das circunstâncias. Por outro lado, é importante ressaltar que Jesus não informa se o homem do campo recebeu qualquer recomendação acerca de pântanos ou de desertos, de pedreiras ou espinheirais que devesse evitar. Esclarece que o tarefeiro plantou sempre e que a penúria ou o insucesso do serviço foi problema de quem? Do solo beneficiado e não dos braços que se propunham a enriquecê-lo. Ou seja, o problema, enquanto terreno, é nosso e não do semeador. Saibamos assim, meus amigos, esquecer-nos para servir. Não importa que venhamos a esbarrar com respostas deficientes da gleba do espírito, às vezes desfigurada ou mesmo prejudicada pela incompreensão ou pelo cascalho da ignorância. Ideia e trabalho, tempo e conhecimento, influência e dinheiro são possibilidades valiosas em nossas mãos. Disso não resta dúvida. Todos podemos espalhá-las como sementes de amor e de luz. O essencial, porém, será desfazer o apego excessivo às nossas comodidades, sair da nossa zona de conforto, da nossa zona de comodismo, de ociosidade e sair para semear, da forma como Jesus fez, aprendendo com o nosso Mestre. Disso tudo, estamos percebendo o quanto é importante trabalharmos na nossa iluminação espiritual. O quanto é importante darmos valor ao processo de reforma íntima que devemos iniciar o mais rápido possível. Vamos nos lembrar de duas questões do livro O Consolador, ditado pelo Espírito Emmanuel ao médium Francisco Cândido Xavier. Na questão 362, foi perguntado: poderemos receber um novo ensino sobre os deveres que competem aos espiritistas? E Emmanuel respondeu, abre aspas, não devemos especificar os deveres do espiritista cristão, porque palavra alguma poderá superar a exemplificação do Cristo, que todo discípulo deve tomar como roteiro da sua vida. Que o espiritista
nas suas atividades comuns, dispense o máximo de indulgência para com seus semelhantes, sem nenhuma para consigo mesmo, porque, antes de cogitar da iluminação dos outros, deverá buscar a iluminação de si mesmo no cumprimento de suas obrigações. Fecha aspas. E na questão 364, foi perguntado: o espiritista, para evoluir na doutrina, necessita estudar e meditar por si mesmo ou será suficiente frequentar as organizações doutrinárias, esperando a palavra dos guias? E Emmanuel respondeu, abre aspas, é indispensável a cada um o esforço próprio no estudo, meditação, cultivo e aplicação da doutrina em toda a intimidade de sua vida. A frequência às sessões ou o fato de presenciar esse ou aquele fenômeno, aceitando-lhe a veracidade, não traduz aquisição de conhecimentos. Um guia espiritual pode ser um bom amigo, mas nunca poderá desempenhar os vossos deveres próprios, nem vos arrancar das provas e das experiências imprescindíveis à vossa iluminação. Daí surge a necessidade de vos preparardes individualmente na doutrina para viverdes tais experiências com dignidade espiritual no instante oportuno. Fecha aspas. E já que falamos tanto nos nossos programas anteriores sobre o homem de bem, os caracteres do homem de bem, trouxemos aqui 2 lições do livro Conduta Espírita, ditado pelo espírito André Luiz ao médium Valdo Vieira, que na verdade são sugestões de postura, de comportamento para o verdadeiro espírita, para o espírita cristão, enfim, para o homem de bem. A primeira lição é o capítulo 5, que é a conduta espírita no lar. Vamos ver o que o amigo espiritual André Luiz tem a nos dizer. Abre aspas. Começar na intimidade do templo doméstico a exemplificação dos princípios que esposa, com sinceridade e firmeza, uniformizando o próprio procedimento dentro e fora dele. Fé espírita no clima da família, fonte do espiritismo no campo social. Calar todo o impulso de cólera ou violência, amoldando-se ao Evangelho, de modo a estabelecer a harmonia em si mesmo perante os outros. A humildade constrói para a vida eterna. Proporcionar às crianças os fundamentos de uma educação sólida e bem orientada, sem infundir-lhes medo ou fantasias, começando por dar-lhes nomes simples e naturais, evitando a pompa dos nomes famosos, suscetíveis de lhes criar embaraços futuros. O lar é a escola primeira. Sempre que possível, converter o santuário familiar em dispensário de socorro aos menos felizes, pela aplicação daquilo que seja menos necessário à mantença doméstica. A seara do Cristo não tem fronteira. Se está sozinho com a sua fé, no recesso do próprio lar, deve o espírita atender fielmente ao testemunho de amor que lhe cabe, lembrando-se de que responderá em qualquer tempo pelos princípios que abraça. A ribalta humana situa-nos sempre no papel que devamos desempenhar. Ao menos uma vez por semana, formar o culto do Evangelho com todos aqueles que lhe coparticipam da fé,
estudando a verdade e irradiando o bem através de preces e comentários em torno da experiência diária à luz dos postulados espíritas. Quem cultiva o Evangelho em casa faz da própria casa um templo do Cristo. Evitar o luxo supérfluo nos aposentos, objetos e costumes, imprimindo em tudo características de naturalidade, desde os hábitos mais singelos até os pormenores arquitetônicos da própria moradia. Não há verdadeiro clima espírita cristão sem a presença da simplicidade conosco. Fecha aspas. Aí estão, meus amigos, algumas sugestões para a conduta do verdadeiro espírita no lar. Passemos agora ao capítulo 6 da mesma obra, onde André Luiz nos fala sobre as sugestões, as orientações para a conduta do verdadeiro espírita ou do espírita cristão na via pública, na rua, junto à sociedade. O amigo espiritual diz assim, abre aspas, demonstrar com exemplos que o espírita é cristão em qualquer local. A vinha do Senhor é o mundo inteiro. Colaborar na higiene das vias públicas, não atirando detritos nas calçadas e nas sarjetas. As pessoas de bons costumes se revelam nos menores atos. Consagrar os direitos alheios, usando cordialidade e brandura com todo transeunte, seja ele quem for. O culto da caridade não exige circunstâncias especiais. Cumprimentar com serenidade e alegria as pessoas que convivem conosco, inspirando-lhes confiança. A saudação fraterna é cartão de paz. Exteriorizar gentileza e compreensão para com todos, prestando de boa mente informações aos que se interessem por elas, auxiliando as crianças, os enfermos e as pessoas fatigadas em meio ao trânsito público, nesse ou naquele mister. Alguns instantes de solidariedade semeiam simpatia e júbilo para sempre. Coibir-se de provocar alarido na multidão através de gritos ou brincadeiras inconvenientes, mantendo silêncio e respeito junto às residências particulares e justa veneração diante dos hospitais e das escolas, dos templos e dos presídios. A elegância moral é o selo vivo da educação. Abolir o divertimento impiedoso com os mutilados, com os enfermos mentais, com os mendigos e com os animais que nos surjam à frente. Os menos felizes são credores de maior compaixão. Proteger com desvelo caminhos e jardins, monumentos e pisos, árvores e demais recursos de beleza e conforto dos lugares onde estiver. O logradouro público é salão de visita para toda a comunidade. Fecha aspas. Aí estão, meus amigos, algumas sugestões de conduta para todos nós, no lar e na via pública. Esse é o modelo ideal que devemos nos esforçar em seguir, porque, colocando em prática as orientações ou as sugestões do amigo espiritual André Luiz, estaremos provando a excelência dos princípios que abraçamos. Estaremos demonstrando para as pessoas
através de exemplos práticos no nosso dia a dia, no nosso proceder, a excelência dos ensinamentos do Cristo. Estaremos, assim, dando bons exemplos e demonstrando que estamos aperfeiçoando, que estamos evoluindo, sempre com um passo após o outro. Pode ser devagar? Pode, desde que seja feito com confiança e com segurança. O amparo do plano espiritual, sem dúvida alguma, nunca nos faltará. É preciso nos lembrar daquele ensinamento de Allan Kardec, que em um momento de sublime inspiração ficou grafado para sempre nas páginas de O Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Esse é o nosso objetivo, é o nosso foco. Devemos nos esforçar para domar as nossas más tendências, para domar as nossas más inclinações, provando assim a excelência e a nobreza dos ensinamentos do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e da doutrina dos Espíritos. Bem, meus irmãos, e assim, com essas reflexões, nós encerramos o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, agradecendo a todos vocês pela companhia, pelo carinho, e já os convidando, porque a partir do próximo programa iniciaremos o capítulo 18, cujo título é Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Que Deus nos abençoe e que Jesus, através da presença de seus emissários, esteja sempre conosco.